Aleluia, glórias a Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Aleluia. Nós podemos nos alegrar e regozijarmos na sua presença. A sua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali estará Ele presente. Amém. E nessa noite é mais uma oportunidade que o Senhor tem de nós nos reunirmos para juntos adorarmos, bendizer, cultuarmos ao Senhor e poder usufruir desse momento da sua presença. Porque como o salmista diz, na presença do Senhor há plenitude de alegria, na sua destra há delícias perpetuamente, amém, continuamente, amém. Não importa o dia, não importa a circunstância, na presença do Senhor há delícias, há refrigério, há alegria. E essa é mais uma noite que Ele nos convida a estarmos diante dEle, em louvor, em adoração, e nós cremos que nós não terminaremos esse culto da mesma forma, amém, porque é impossível estarmos diante do Senhor com o coração aberto, rendido diante dEle e não sermos tocados, não sermos transformados pela sua glória. Amém. Vamos iniciar esse culto declarando o que o salmista declara lá no Salmo 92. Ele assim o diz: bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante as noites da tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, quão profundos. Glória a Deus por isso. Como disse o salmista, como é bom poder cantarmos louvores, poder render graças, poder agradecer ao Senhor, poder se alegrando, reconhecendo, grande tem sido os seus feitos. Eu e você estarmos de pé nesse dia, nesse tempo, é a misericórdia, é a bondade do Senhor tem nos alcançado. Amém. E eu convido você a orar junto comigo nessa hora, apresentando a Ele a sua vida, apresentando a Ele a sua casa, apresentando a Ele esse momento. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos dar graças, vamos agradecer a Ele juntos. Pai, nós te louvamos, nós estamos porque estamos mais uma quarta-feira, podemos nos reunir, Pai, como tua igreja, mesmo que de forma só virtual, mas estamos agora, Pai, conectados, ligados em um só Espírito, com cada irmão, com cada pessoa que está aí do outro lado da tela. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar unidos para juntos render graças ao Senhor. Amém. Render graças porque esse é mais um dia que o Senhor fez. Render graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Render graças porque o Senhor é fiel, porque tu és um Deus que não muda. Tudo passa, tudo passará, muda, mas a tua palavra para sempre permanece, Pai. Teu nome e a tua palavra estão acima de todas as coisas. Por isso nós te exaltamos, te agradecemos, Pai, por poder levantar mais esse dia, por mais um dia de trabalho, mais um dia, Pai, que a tua bondade e a tua misericórdia tenham alcançado as nossas vidas. Obrigado pela tua provisão, pelo pão que o Senhor coloca na nossa mesa, porque grandes coisas, como disse o salmista, o Senhor tem feito por nós. Exultaremos nas obras das tuas mãos. Por isso nós te damos graça, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Mas antes de começar, eu queria fazer uma oração para entregar ao Senhor a mensagem. Amém. Pai, eu te agradeço por mais uma vez nós estamos aqui reunidos em mais um culto, Senhor. Glória a porque Deus. quando tem 2 ou mais, o Senhor está no meio deles. Aleluia. Obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, de termos a tua palavra, Senhor. E nós sabemos que ela vai cumprir toda a sua vontade, não voltará vazia. Abençoe cada pessoa que está assistindo, Senhor. Em nome de Jesus. Todo mundo, Senhor. Visita cada um, porque o Senhor conhece eles, Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento para em nome de Jesus. entregar aquilo que o Senhor deseja falar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, igreja, hoje eu trouxe uma mensagem chamada: os problemas são a manifestação da glória de Deus. Amém. Isso é uma coisa simples. Os problemas são a manifestação da glória de Deus. E para isso nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias em João, capítulo 9. João 9, a partir do versículo 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença.
Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou do pecado dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Amém. Agora vamos para o versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Aleluia. Eu vim trazer alguns pontos que falam justamente sobre isso, sobre problemas que a gente tem e que no fim das contas eles sempre vão ser a manifestação da glória de Deus. Amém. Deus pode se manifestar nas nossas vidas de muitas formas, Amém. mas a forma que Ele melhor se manifesta é no meio dos nossos problemas, porque quando Ele se manifesta nos nossos problemas e Ele traz a solução, Ele acaba simplesmente, a glória dele acaba sendo refletida não somente na nossa vida, mas também em muitas e muitas outras vidas. Amém. Como é o exemplo aqui que a gente acabou de ver. O que foi que Jesus disse? Esse homem é cego justamente para que a glória de Deus se manifeste nele. Amém. Existem muitos outros milagres que Jesus fez, inclusive que outros profetas fizeram. Mas eu escolhi esse milagre aqui, apesar de ser meu favorito, eu escolhi justamente porque é o único milagre em que Jesus disse que a causa principal de estar acontecendo essa adversidade desse problema é justamente para que a glória de Deus seja manifestada. Amém. Jesus disse que o Pai é glorificado pelos nossos frutos. Então, se a gente quer refletir a glória de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo, uma das melhores formas disso acontecer é com os problemas. Então eu trouxe alguns pontos sobre isso. A primeira é que os problemas trazem vergonha. Nunca tenha dúvida disso. Nesse caso desse milagre, no versículo 2, a tradição judaica dizia o seguinte: qualquer pessoa que nascesse cega, ela nascia cega ou porque ela pecou ou porque seus pais pecaram. Então, esse homem que era cego, ele vivia com esse preconceito. Ele passou muitos anos da vida dele sofrendo isso. Inclusive, quando a gente lê mais adiante, a gente acaba descobrindo que ele tinha pais. E os pais tinham deixado ele. Talvez os pais dele não tinham nem aguentado a rejeição. Então ele tinha sido abandonado. Além dele sofrer isso, que ele era um pecador e que não tinha perdão, os pais dele tinham abandonado. Então ele era um mendigo, sozinho e nunca tinha enxergado na vida. Então, gente, se a gente passa por problemas, todos eles são justamente para a glória de Deus. Mas uma coisa que eu não posso esconder de você é que você sempre vai ter vergonha. Vai chegar momentos em que você vai querer chorar no seu quarto, vai chegar momentos em que você não vai aguentar mais. Isso é normal. O exemplo do cego mostra isso. Ele passou muito tempo convivendo com isso. Mas no momento certo, Jesus apareceu e operou um milagre para que não somente ele fosse curado, ele começasse a enxergar pela primeira vez, mas para que a gente possa estar aqui. O mundo todo tem essa mensagem desse homem que nasceu cego e que foi curado. Amém. Isso era um dos únicos sinais que só o Messias podia fazer. Nunca aconteceu na história um homem que nasceu cego, ser curado, principalmente nessa época. Teve uma revolta assim no meio judeu quando eles foram interrogar eles, porque eles acharam um absurdo. Como é que uma pessoa que nasceu cega está enxergando? Isso nunca aconteceu na história. O que é que está acontecendo? A gente não consegue entender. Então, tudo isso é a manifestação da glória de Deus e a gente tem isso aqui por escrito. Mas, antes disso acontecer, os problemas trazem vergonha para a gente. E não é somente o caso do cego, mas Sara também era estéril e velha. Ela era as duas coisas ao mesmo tempo. Antigamente, as mulheres elas só serviam para uma coisa: gerar filho, nada mais. E uma mulher que não gerasse filho, pelo amor de Deus, ela não servia para nada. E existem algumas culturas, inclusive hoje ainda no Oriente Médio, tem gente que trata melhor alguns animais do que mulheres, porque os animais eles podem dar filhos e algumas mulheres não dão. Elas são totalmente desvalorizadas. Se ainda hoje é assim, imagina naquela época. Sara, ela sofria isso. Abraão e Sara, o coitadinho de Abraão, ele andava pelo deserto, na esperança de ser pai. Ele tinha ouvido uma voz que ninguém nunca tinha escutado. O povo achava que ele estava doido. Ele cria que ele ia ser pai, mas ele tinha um obstáculo. Não somente ele, como Sara. O obstáculo deles era que Sara era estéril. E ela não era só estéril, ela era velha. Já tinha passado do tempo já. Então ela passou a vida toda convivendo com isso. Mas a gente tem que fazer o que Abraão fez.
Abraão é um dos meus versículos favoritos, está lá em Gênesis capítulo 5. Abraão creu em Deus e por isso foi considerado justo. Então, a única forma de você ser considerado justo é você crendo em Jesus Cristo. E Abraão, ele creu, tendo certeza de que ele ia ser pai, não só de um filho, mas de uma grande nação, ele creu. E por isso ele recebeu depois. Então é isso, a gente tem que saber que os problemas vão trazer vergonha pra gente, sim. Nunca se esqueça, às vezes só a gente que se sente envergonhado, mas outras pessoas que vão olhar ao seu redor e ver o seu problema, eles vão começar a te apedrejar. Eles que vão trazer vergonha para você. Então, não se sinta... não é uma novidade quando você vê outras pessoas te apedrejando por causa dos seus problemas. Isso é normal. E o outro passo é que os problemas nos deixam sozinhos, como eu já expliquei. O cego, ele tinha sido abandonado pelos pais. Ele conviveu durante muitos anos como mendigo, sofrendo esse preconceito porque ele era pecador. E não somente ele, mas Davi também. Davi era desprezado na sua própria casa. Quando a gente lê 1 Samuel, a gente já consegue perceber que Davi era desprezado. Não existe nenhum versículo assim dizendo que Davi era desprezado. Mas só da gente ver de que Davi ele não era o convocado para a guerra e que Jessé, que era o pai dele, tinha se esquecido dele, era porque ele era desprezado. Ele só servia para ser pastor de ovelhas por ali. Enquanto todos os irmãos dele eram um ótimo exemplo como guerreiros para Israel, Davi era só um pastor de ovelhas desprezado na sua própria casa. Então, Davi se sentia sozinho. Mas o que é que mesmo Davi sendo sozinho, ele pelo menos tinha Deus. Ele escreveu vários e vários salmos e durante todo esse tempo ele nunca perdeu a fé dele. Então, antes do seu problema ser resolvido e da glória de Deus se manifestar, muito antes da glória de Deus se manifestar, você sempre vai precisar reconhecer que Deus está ao seu lado. Porque é nesses momentos que a gente está sozinho que a gente vai ter Deus do nosso lado. Como diz Salmo capítulo 27, versículo 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém. Então, todos os momentos que você estiver sozinho, reconheça que Deus está ao seu lado. E quando você estiver acompanhado, também reconheça. Mas esses momentos só nos ajudam a refletir que Deus não nos abandonou. E o cego, quando estava abandonado, ele pelo menos, ele estava lá sozinho, abandonado e tal. Então depois, o próprio Deus apareceu para ele, Jesus apareceu na vida dele. Então todos os momentos em que a gente estiver abandonado, Deus sempre vai aparecer para a gente. Agora, é nossa escolha decidir se a gente vai aceitar a glória de Deus ou não. Mas nunca se esqueça, você está sozinho por causa de algum problema, adversidade, nunca se esqueça que Deus está do seu lado. Outro exemplo, Jó. Quando Jó estava passando por aquelas provações, ele não só estava sofrendo porque ele tinha perdido tudo e estava doente, mas também seus amigos não ajudavam não. Os amigos dele viviam criticando. E segundo muitos estudiosos, eles dizem que Jó é o primeiro livro da Bíblia. E que Jó viveu na época de Abraão. Jó viveu numa época muito, muito antiga, antes de Moisés. Não existia uma Bíblia para Jó se apoiar não. Hoje, a gente tendo uma Bíblia, a gente não se apoia nela. Mas Jó não tinha Bíblia nenhuma não. E eram os amigos dele batendo nele, dizendo que ele estava pecando, dizendo que era castigo de Deus, não sei o que lá. Jó tinha que aguentar essa pressão. Mas mesmo assim, Jó não caiu, não blasfemou e não fez nada. Isso é um fato tão extraordinário que na epístola de Tiago ele elogia o fato de Jó ter suportado as tentações. Por isso que existe o famoso ditado: eu preciso ter a paciência de Jó. Justamente porque Jó teve paciência para aguentar essas provações. Então, quando você estiver sozinho, você vai estar, como no caso de Jó, né? Você vai estar sozinho e ainda tendo que aguentar esses negócios. Mas nunca se esqueça que Deus está do seu lado. Amém. Jó não tem as escrituras, mas pelo menos ele confiava em Deus. E a gente tem. Então, basta a gente confiar nele. E se a gente sentir, eu não consigo escutar o que é que Deus está querendo falar comigo. Se Deus está realmente falando, o que é que ele está falando? A resposta está aqui. Amém. Jó não tinha escutado a voz de Deus ainda, mas mesmo assim, ele foi paciente, suportando essas tentações. Então, seja paciente nesses problemas. O problema é normal, mas seja paciente que no momento certo vai ter uma solução de Deus. Uma solução Amém. De Deus não é uma solução como a gente imagina, algo sobrenatural. Amém. E é isso que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas antes de explicar, eu vou falar outro ponto. A solução dos problemas é só no tempo de Deus.
Não adianta você fazer drama, que somente no tempo de Deus vai ter uma solução para o seu problema e você vai vencer a adversidade. E eu digo isso com muita certeza porque é o que está escrito em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, a partir do versículo mesmo. Vamos até o 5. Olha só como é que o texto começa. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe havia prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Ou seja, Abraão ele tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E muito antes disso, era 25 anos atrás, né? 25 anos atrás foi o momento em que Deus fala com ele. E durante 25 anos, Abraão esperou. Abraão ele esperou. Eu acho muito impressionante essa fé de Abraão, porque, olha só, Abraão ele estava lá vivendo sua vida dos caldeus e uma voz de um Deus que ninguém conhecia, era conhecido assim por outras nações só como um Deus criador, um Deus supremo, falou com ele. Não era um Deus que tinha na casa dele, não. Se fosse algum parente de Abraão e escutasse, ele ia perguntar, qual é desses deuses que eu não conheço? E um Deus que Abraão não conhecia, falou com ele. Aí então Deus fala, Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão ele criou. E depois que ele vai andando em busca dessa terra que ele ainda não sabia onde era e que Deus ia mostrar para ele, ele foi crescendo em relacionamento com Deus. E chega em um momento que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Diz que ele terá um filho, que Sara vai dar à luz. E ele creu. Mas mesmo a gente sabendo que Abraão ele é um exemplo de fé, ele olhou com olhos humanos. Ele disse, como é que pode eu, um homem velho, minha esposa também, velha e estéril, dar filho, e Eliezer de Damasco vai herdar tudo? Como é que isso pode acontecer? Só que daí Deus leva ele para fora e diz, olha as estrelas, se você é capaz de contar elas, porque essa vai ser o tamanho da sua descendência. Amém. E o impressionante é que logo depois de Deus dizer isso, temos lá, Abraão creu em Deus e foi considerado justo. Como é que uma pessoa que não tinha pelo menos um filho ia ter uma quantidade de descendência como a das estrelas? Tem que ter muita fé em Deus. Então, ele esperou, continuou, e 25 anos depois dele receber a promessa de ter saído, ele tem um filho, exatamente no tempo que Deus tinha determinado. Amém. Só que o texto ele começa não dizendo que Abraão teve um filho, ele começa dizendo que Sara deu à luz, no caso, né? Então, justamente Sara, que sofreu um preconceito pior que Abraão, porque era estéril e velha, ela acabou dando filho. E ela ainda diz depois, o nome dele vai ser Isaque, porque eu rio, e muitos outros rirão comigo também, vão rir de alegria. Amém. Porque o impossível aconteceu, uma mulher estéril e velha deu à luz a um filho que ia ser o pai da nação, hoje que é Israel. Inclusive, tem os filhos da fé, que são muitos. Justamente o tamanho a quantidade das estrelas e da areia do chão. E outro exemplo, que é só no tempo de Deus. O cego ele só recebeu a cura quando ele já estava adulto. A gente percebe isso porque os pais dele disseram que ele já tinha condição de falar só. Porque ele já era uma pessoa independente. E durante esse tempo todinho, ele não tinha recebido nenhuma cura. Mas só no tempo certo, Jesus aparece para ele e opera o milagre na vida dele. Amém. É uma coisa assim, demora. Mas pode ter certeza que no tempo certo, Deus vai agir no seu favor. E também Jó também recebeu o favor do Senhor no tempo certo, em Jó capítulo 40, Jó no capítulo 38 e 39, 40 e 41 na verdade, a gente vê que depois de Jó ele ter sido questionado pelos amigos de Jó, depois de Jó ter sido questionado pelos amigos dele, finalmente o próprio Senhor aparece no redemoinho. Foi um dos únicos casos da Bíblia em que Deus precisou descer na terra. Deus ele desceu no redemoinho, mostrou toda a sua glória e defendeu Jó. Então, você está sofrendo algum problema, alguma adversidade? Foi uma coisa que a gente não imaginava. Imagina um Deus que você só conhecia de ouvir falar, mas você confiou nele
vir com toda a sua glória. Foi o que aconteceu naquele caso. O próprio Deus apareceu no redemoinho e deixou todo mundo com medo. Então, na hora certa, no momento certo, depois que Jó já sofreu muito, Deus apareceu na hora certa. Então, depois disso, é o último tópico que eu encerro a mensagem de hoje, que toda tristeza é transformada em alegria. Amém. Eu digo isso, é o que está escrito em Salmos, capítulo 126. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Amém. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Aleluia. Durante todo esse processo que você tiver passando por essa adversidade, continua semeando. Amém. Nesses processos de dificuldade, o que a gente quer fazer é o seguinte: a gente quer reclamar e a gente acaba semeando más sementes. Mas quando a gente estiver passando por esses momentos e a gente estiver chorando, como diz o texto, a gente tem que continuar semeando, mas semeando agradecendo. Obrigado, Deus, porque Tu sabe de todas as coisas, porque o Senhor está me livrando, porque o Senhor está me preparando para alguma coisa, eu estou amadurecendo, porque o Senhor está agindo no nosso favor, o Senhor está me glorificando de algum jeito. Ore desse jeito quando você estiver passando por problema. E então, quando for a colheita, quando vier a colheita, você vai vir cantando cânticos de alegria. Amém. E pode ter certeza que é uma lei. Tudo que você planta, você vai colher. Então, continua semeando, por mais doloroso que seja, que você vai colher com gritos de alegria. Amém. E voltando para o exemplo de Jó, no tempo certo, Jó capítulo 42, não precisa abrir, a partir do versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Aleluia, duplamente. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Aleluia. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemina, a segunda de Quésia e a terceira de Queren Apuk. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos dela. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Eita glória. Então morreu depois. Olha só como encerra o livro todo de Jó, olha como encerra. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Olha só. Aleluia. Depois de Jó passar por tanta dificuldade e aflição, Deus o abençoou, mas Deus deu para ele em dobro. Amém. As provações de Jó foram justamente para ele aprender, para ele deixar de confiar no seu braço, porque Jó ainda se considerava justo, mas também para que Deus seja glorificado por meio desses problemas. Amém. Glória a Deus. Porque Deus é glorificado no exemplo de Jó, porque a gente vê essa paciência dele de suportar as tentações, de ser provado num nível assim extremo que pessoas dessa geração não iam aguentar, e mesmo assim ele continua louvando a Deus. Amém. 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 E no final disso tudo, ele é honrado e ele tem uma vida muito melhor do que a primeira. Olha só, a vida dele é dividida em primeira e segunda fase. Não é como a gente divide bebê, criança, jogador. Não. Nesse caso é dividido entre antes da aprovação e depois da aprovação. E a vida Amém. depois da aprovação dele foi muito melhor. Então pode ter certeza que Aleluia. depois da aprovação você vai estar muito melhor. Glória a Deus. Aleluia. E também, para encerrar, João 9:25, que não precisa você abrir, que é simplesmente o que o cego diz. Estão lá interrogando o cego e simplesmente o cego diz: não me importa esses negócios, se ele é pecador, se ele não é pecador, que vocês dizem. Eu era cego, mas agora eu vejo. Aleluia. Ou seja, depois de tanto tempo que ele passou sendo cego, no momento certo que ele vê, toda a tristeza que ele tinha e sofrimento foi transformada em alegria. E não importava mais, ele era cego e ele voltou a ver. E eu encerro essa mensagem com 2 Coríntios 18:9, que é quando Jesus ele fala: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então pode ter certeza que quando você passar por esses problemas, eles só estão com o propósito, manifestar a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Não só para você aprender, mas também para que outras pessoas possam ver o agir dele na sua vida. Amém. Então fica com essa mensagem, Deus abençoe sua vida. E eu oro para que cada um que vai passar por essas dificuldades Amém. entendam que tudo isso é para a glória de Deus, que nada é por acaso e que mesmo a gente passando por momentos terríveis,
o melhor de Deus ainda vai vir nas nossas vidas. Amém. Então, muito obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por mais esse dia que Tu nos concede. Graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Graças te damos, Pai, por esta palavra, Senhor. A Tua palavra poderosa, é viva, é eficaz. Essa palavra, Senhor, que não volta para Ti vazia, mas que essa palavra nessa noite, Pai, venha abrir os nossos olhos espirituais, ó Pai. Tirar todo embaraço, toda cegueira espiritual, para que nós possamos enxergar a Tua glória, Senhor. A Tua glória em todas as circunstâncias, em todos os problemas, situações, porque cada um de nós temos passado, Pai. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque da forma como Tu foste com Jó, da forma como Tu foste com Abraão, Senhor, com Davi, Tu és com cada um de nós, porque Tu és um Deus maravilhoso que não muda. Em Ti não há sombra de dúvida nem variação. E nós Te rendemos graça nessa noite. E glorificamos o Teu nome. E Te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. E não há outro Deus além de Ti. A nossa alma Te bendiz nessa noite, Senhor, pelos feitos maravilhosos que Tu tem feito em nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra diz que bom é render e louvar ao Senhor. Cantar ao louvores ao Senhor. De noite e anunciar as Suas misericórdias. Durante a noite a Sua fidelidade. Pai, Tu és um Deus de fidelidade. Tu tens guardado o Teu povo. Tu tens protegido. Ainda que estamos vivendo, Senhor, um tempo tão difícil, Senhor, mas temos a certeza que Tu estás conosco. Nós não estamos sozinhos. Você diz em Isaías: não vos deixarei, nem vos abandonarei. Tu estás com cada um de nós em cada circunstância. Basta, ó Pai, que a gente possa, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais e entender, ó Pai, que cada situação e que cada problema existe um propósito Teu, para que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Oh Pai, Tu, como Jesus diz, glorifica Teu Filho, para que Tu glorifique a Ti. E nessa noite, Pai, nós pedimos, glorifica, Senhor, a Tua igreja, para que a Tua igreja, Senhor, glorifique a Ti, Senhor, em todo o tempo. Muito obrigada, Pai, por esse momento, por esse dia, Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor fez. Amém. Que a gente se regozijemos dele e nos alegraremos deles. E até aqui estamos, ó Pai, porque o Senhor tem, Senhor, estado conosco, tem nos guardado e nos protegido. Obrigada, Senhor. E nesse momento, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa nação, Senhor. Pedimos, ó Pai, pelo nosso presidente, Senhor, pelos seus deputados, senadores, ó Pai, por Brasília, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, que Tu intervenha nessa CPI, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dissipa as trevas da CPI, Senhor, que todos os planos que o inimigo tem, Senhor, levantados, Pai, sejam frustrados, ó Pai, para a glória e honra e louvor do Teu nome, Senhor, porque nós declaramos como igreja que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e Tu és o Senhor da nossa nação. O Senhor é quem governa todas as nações, e nós cremos que a nossa nação está nas Tuas santas mãos, ainda que estamos vendo coisas contrárias, mas nós cremos e vemos com os olhos da fé que Tu vai mudar, Senhor, essa situação, Senhor, porque Tu estás no controle, Pai. Graças Te damos e pedimos, ó Pai, como a Tua palavra diz, orai pelas autoridades constituídas, e a igreja desta noite ora, Senhor, pela vida do nosso presidente, Pai, para que Tu dê sabedoria, bom senso e inteligência, Senhor, para que ele possa, Senhor, saber discernir, Senhor, e dirigir e guiar, Senhor, a tomar as decisões certas, as decisões que estejam no Teu coração, Pai, para o benefício da Tua nação, para o benefício do Teu povo, Pai. Oh, Pai, graças Te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus, o Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. E nesse momento agora, Pai, como igreja, Pai, nós adentramos, ó Pai, nos hospitais agora, Senhor, os hospitais de Campina Grande, clamando, Pai, pela cura, Senhor, clamando, Pai, e declarando, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, esvaziamento nesses leitos, pessoas curadas, ó Pai, pessoas sejam curadas, que nós possamos ouvir, Senhor, boas mensagens, testemunho, ó Pai, do que Você tem feito, Pai, das curas que Você tem realizado, Pai. Manifestar a Tua glória, Pai, em cada situação, Senhor, naquele que está agora, Senhor, entubado, que está sem esperança, Senhor, que o médico já disse que não tem mais o que fazer, mas nós temos um Deus que muda situações, um Deus que pode todas as coisas. O homem pode dizer não, o médico pode dizer não, mas a última palavra certa vem do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que vai haver um rebuliço espiritual, Pai, nesses hospitais nessa madrugada, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus e vai haver cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que pessoas que estavam sem esperança, entubados, Senhor, já desesperançosos, ó Pai,
vai se levantar em nome de Jesus. Amém. Vai tomar o seu leito e vai andar em nome de Jesus, ó Pai, para que teu nome seja glorificado, Pai, que é nas circunstâncias, que é nas adversidades, que é nos problemas, ó Pai, que o teu nome é glorificado através das nossas vidas, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que basta um sopro teu, porque a tua palavra no Salmo 29 diz que a tua palavra, a tua voz é como chamas de fogo, e basta a tua, Senhor, uma chama de fogo, Pai. Manda esse fogo queimar todo esse vírus, ó Pai, que tem, Senhor, assombrado, assolado toda a terra, Pai. E nessa noite, Pai, como igreja, nós clamamos, ó Pai, sara a tua terra, Pai. Sara a nossa terra. A tua palavra diz que se o meu povo chamas pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, deixar os seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E é neste lugar, Pai, que nós estamos fazendo essa oração e crendo, Pai, no teu poder, Pai, em nome de Jesus. Colocamos a nossa economia, Pai, a economia do Brasil nas tuas santas mãos, Pai. Pedimos, Pai, pelas indústrias, pelos empresários, ó Pai, que tu manda intervenção do teu sobrenatural, Pai, para essas empresas, Senhor, em nome de Jesus, abrindo porta, rompendo, Senhor, desafios, ó Pai, em nome de Jesus, havendo muitas mudanças, havendo, Senhor, muitos contratos, ó Pai, muitas vendas sobrenatural, o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas empresas do Pai, do nosso país, o Pai, dando estratégia, Senhor, aos empresários, Pai, para que eles possam a cada dia, Senhor, ver a tua glória e o teu poder, porque tu és um Deus de provisão. E nós dizemos como o Salmo, eleva os nossos olhos para onde, de onde virá o nosso socorro? O socorro, a intervenção sobrenatural vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh Pai, oramos também pela igreja do mundo todo, pela igreja perseguida, oramos pela igreja do Amaragi, Pai, em nome de Jesus, para que, Senhor, tu cerques com muralhas de fogo, Pai, cobre, Pai, com a cobertura do teu sangue, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que tu os guarde e proteja, Senhor. Levanta, Pai, o povo naquele lugar, Senhor, com desejo, Pai, com arda no coração, Senhor, de estar na tua presença, Senhor. Que eles anseiem pela tua presença, como a corça anseia pelas águas. Que a tua igreja, Senhor, seja avivada. Aviva a tua igreja, Pai. Vivifica a tua obra ali do Amaragi, Pai, para que o teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado cada dia, Pai. E oramos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, para que haja paz dentro dos seus muros, haja prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Que os inimigos de Israel, Senhor, os abençoe eles, ó Pai, e os seus inimigos sejam destruídos, ó Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos que o Israel, Jerusalém, ainda será um motivo de louvor aqui na terra, Pai. Graças te damos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que tu continues, Senhor, dando-nos graça, nos ajudando, nos sustentando e fazendo, Senhor, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Usa, Senhor, a tua igreja, Pai. Levanta a tua igreja, Pai, na graça, no favor e na misericórdia, Pai. E nós já te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.